A Bíblia é um livro singular, com um contexto histórico distinto e uma abrangência que o diferencia de qualquer outra obra disponível nas bibliotecas públicas. Sua narrativa abarca desde a criação da Terra até o fim do mundo. Nenhum outro livro histórico se propôs a cobrir uma ampla gama de eventos que ocorreram no planeta Terra. Isso se deve, em parte, à ausência de testemunhas e registros documentados dos primórdios. Portanto, é impossível que alguém escreva de forma autoritativa sobre o início de nosso mundo. Se inscreva em nosso canal e comente de qual cidade você nos assiste. Somos os únicos a conhecermos o desfecho de tudo isso. Essa singularidade reside no fato de que o Senhor revelou o futuro aos seus seguidores, não para satisfazer a mera curiosidade, mas para prepará-los para o que está por vir. Dessa forma, eles não seriam pegos de surpresa quando o tempo chegar e também não interpretariam erroneamente os eventos. Devemos ser gratos por Jesus ter compartilhado de maneira direta o que o futuro nos reserva. A Bíblia tem mostrado uma taxa de acerto de 100% em todas as previsões que poderiam ter sido cumpridas até agora. No entanto, ainda existem algumas previsões que aguardam seu cumprimento. A maioria delas está relacionada ao retorno real de Jesus e aos eventos que se seguirão a isso. Estima-se que cerca de 20 dessas previsões ainda estejam pendentes antes que Jesus volte. Nós, como seguidores, estamos atentos e observando para testemunhar esses eventos se desenrolarem antes de esperarmos o retorno do Senhor. Jesus nos instruiu a observar, mas o que exatamente devemos observar? Não devemos simplesmente ficar parados, olhando para o céu, esperando que ele apareça. Esse não é o significado de suas palavras. Ele nos incentivou a estar atentos ao que está acontecendo no mundo e a reconhecer os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Esses sinais são indícios do que está por vir. Podemos encontrar algumas dessas indicações no capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. Se não sabemos exatamente quando isso ocorrerá, como devemos agir em resposta a essa pergunta? Jesus respondeu de maneira clara e inequívoca. Devemos agradecer a Deus por ele ter nos dado uma resposta tão direta. No livro de Apocalipse, há uma descrição mais detalhada e abrangente, mas aqui Jesus apresenta um resumo dos sinais que antecederão a sua vinda. Em um momento em que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Mateus, capítulo 24, versículo 3. Jesus respondeu-lhes, dizendo: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Certifiquem-se de não ficarem alarmados, pois isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá ocorrência de fomes e terremotos em várias regiões. Todos esses eventos marcarão o início das aflições. Então eles os entregarão para serem desadormentados e mortos. E vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar as coisas de sua casa. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar para pegar suas vestes. Os dias serão terríveis para as mulheres grávidas e as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não ocorra no inverno nem no sábado, pois será um tempo de tribulação sem precedentes, uma angústia que jamais se repetirá. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma pessoa sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, esses dias serão encurtados. Se alguém disser a vocês: Eis que o Messias está aqui, ou ele está ali, não acreditem. Pois surgirão falsos messias e falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas,
a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Fiquem atentos, pois eu os avisei antecipadamente. Se alguém disser, ele está no deserto, não vão para lá. Se disserem, ele está nos recintos internos, não acreditem. Pois assim como o relâmpago brilha no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como a presença de abutres indica a proximidade de um cadáver, esses sinais indicam que o fim está próximo. Logo após os dias de aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. E então o sinal final da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de uma poderosa trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todos os cantos do mundo, desde os confins da terra até os céus. Agora, aprendam uma lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que a sua vinda está próxima, às portas. Digo-lhes a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. No entanto, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas agora, nesse trecho, ele nos deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro sinal é claramente indicado pelos desastres no mundo, como mencionados por Jesus: guerras, fomes e terremotos. Esses eventos têm ocorrido ao longo dos últimos 2000 anos, mas estão se intensificando. Portanto, é evidente que estamos vivenciando esse primeiro sinal. Já presenciamos guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus nos alerta para não sermos enganados e repete essa advertência diversas vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo do engano se torna ainda mais real, tanto dentro quanto fora da comunidade cristã. Jesus adverte especificamente sobre falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitam da agitação causada por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Infelizmente, ao longo da história, temos exemplos conhecidos de indivíduos que fingem ser salvadores e conduzem as pessoas a lugares desertos, resultando em tragédias. No entanto, é importante reconhecer que existem muitos falsos cristos e falsos salvadores que se apresentam como o libertador prometido para resolver todos os nossos problemas. À medida que os problemas se multiplicam, também aumenta o número de falsos libertadores. No entanto, seguindo o conselho de Jesus, não devemos nos alarmar quando somos informados sobre novas guerras, tragédias ou fomes. Não devemos entrar em pânico. Jesus nos trouxe uma perspectiva surpreendente. Embora esses eventos sejam dolorosos, eles não são dores de morte, mas dores de parto. Eles são os sinais de que algo novo está prestes a nascer. Essa compreensão deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos o destino final do mundo. Não devemos ficar alarmados, desanimados ou tão preocupados quanto o mundo em relação a esses acontecimentos. Os desastres e tragédias no mundo são as dores de parto do novo mundo que está prestes a surgir. Somos diferentes em relação ao mundo, pois temos empatia pelos que sofrem em meio a esses desastres e expressamos essa empatia por meio de assistência e ajuda. No entanto, em nossos corações, não nos alarmamos, mas mantemos a esperança. Estamos buscando o nascimento de um novo mundo e, portanto, não ficamos desanimados ou deprimidos diante dos problemas do mundo. Em suma, seguindo o conselho de Jesus, não devemos entrar em pânico ou nos perturbar. Pelo contrário, devemos nos alegrar e reconhecer que esses são sinais de algo novo acontecendo. Além dos desastres no mundo, como o primeiro sinal, o segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. A igreja é o segundo sinal de sua vinda. Os desastres ao redor do mundo são o primeiro aviso, mas a igreja é um sinal adicional que aponta para a iminente volta de Jesus. O segundo sinal é evidenciado pelas mudanças que ocorrem dentro da igreja. Assim como Jesus dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele também divide o segundo sinal em 3 partes, todas relacionadas à igreja. O primeiro aspecto desse sinal é a perseguição,
onde seremos odiados em todas as nações por causa de nossa fé. O segundo aspecto desse sinal é uma diminuição significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará à medida que a igreja enfrenta pressões e perseguições. Muitos cristãos nominais, e talvez até todos os verdadeiros cristãos, abandonarão sua fé sob o peso da perseguição generalizada. Seu amor esfriará. Esse é um sinal bastante desanimador. A grande surpresa na terceira parte desse sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. Apesar das dificuldades enfrentadas pela igreja, a mensagem do evangelho será levada a todas as nações e povos, transcendendo barreiras raciais e culturais. É um sinal de esperança e cumprimento da missão de levar a mensagem de salvação a todos os cantos da terra. A terceira parte do sinal é a proclamação do Evangelho. Uma igreja menor, porém purificada, terá um impacto significativo no mundo. Essa é a essência da mensagem de Jesus. No entanto, é importante estar atento a falsos profetas, pois eles podem enganar e distorcer a verdade. Conhecemos bem os ensinamentos desses falsos profetas que proclamam paz quando não há paz, oferecendo conforto em vez de um verdadeiro desafio. Suas influências devem ser seguidas e devemos continuar avançando e perseverar até o fim para alcançar a salvação. Quando o sinal mencionado ocorrer e a igreja for rejeitada pelo mundo em todos os aspectos, esse é o momento em que o conselho de Jesus se torna especialmente relevante para todos os cristãos. Por que isso é assim? A resposta está no fato de que o joio e o trigo crescem juntos, e à medida que se aproximam da maturidade completa, a tensão entre eles aumenta. Portanto, é natural que os cristãos enfrentem pressões intensas no final dos tempos. Sendo socialmente desajustados, seremos alvos de ódio e incompreensão. Devemos lembrar que o mundo não é o nosso lugar de pertencimento, pois nossa verdadeira cidadania está nos lugares celestiais. Nossa singularidade é o que pode despertar ódio ao nosso redor, assim como Jesus enfrentou ódio e oposição. João, capítulo 15, versículo 19, afirma: Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês como se fossem dele. Em vez disso, o mundo os odeia porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. É compreensível que ser desprezado não seja uma experiência agradável. Esse ódio que enfrentamos nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, a angústia de Jerusalém. Esse evento será geograficamente limitado, tendo Jerusalém como foco principal. Nesse contexto, Jesus faz referência às profecias de Daniel, que mencionam repetidamente um personagem conhecido como Abominação da Desolação. Mas o que tudo isso significa? Qual é o grande problema? Trata-se de um ser humano arrogante, que se estabelece na cidade sagrada de Deus, altamente proclamando-se como Deus e rejeitando a vontade de qualquer outra autoridade acima dele. Um tirano surgirá, cuja influência se espalhará globalmente, mas seu foco estará em Jerusalém, a cidade sagrada de Deus. Jesus indica que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após esse evento. Portanto, saberemos quando ele está chegando e estaremos preparados. Nesse momento, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, pois o evento será rápido demais e não haverá espaço para enganos. O que acontecerá é que toda a luz natural será extinta. O sol escurecerá, as estrelas cairão do céu. Essa previsão é mencionada em várias passagens bíblicas. Isaías descreve: os céus serão enrolados como um pergaminho. Todas as estrelas do céu se dissolverão. O céu se enrolará como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas se perguntarão o que está acontecendo, mas os cristãos exclamarão: é isso! O sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar. Antes que isso aconteça, Deus apagará as luzes do céu, preparando-se para o brilho intenso dos relâmpagos que marcarão a volta de Jesus. Então, ele virá nas nuvens de volta à terra, e nos encontraremos com ele. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, pois nenhum deles seria grande o suficiente para acomodar uma multidão tão vasta. Em vez disso, nos encontraremos nos ares, e isso será mais do que suficiente. Não é uma perspectiva maravilhosa?
Quando testemunhamos todos esses eventos, sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Ele está às portas, prestes a entrar. Então, Jesus faz uma declaração simples sobre uma figueira. E é nesse ponto que muitos cristãos se desviam. Ele afirma: aprendam essa lição com a figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos ensinando que, da mesma forma, quando observarmos todos esses eventos ocorrendo, saberemos que estamos no momento final. Essa analogia da figueira não é uma alegoria, mas uma comparação direta baseada em experiências do cotidiano, como Jesus frequentemente usava em seu ensinamento. Quando vemos a figueira agindo dessa maneira, sabemos que o verão está chegando, e ele realmente chegará. Da mesma forma, quando percebermos esses 4 sinais, saberemos que estamos nos aproximando da conclusão. Infelizmente, algumas pessoas interpretaram erroneamente essa analogia como uma alegoria. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar. Que Deus te abençoe.